Se eu te disser engenheiro civil, o que vem à sua mente? Acho que cálculos, estruturas, a exatidão do concreto, certo? Agora, se eu disser escritor de livros infantis, Aí a gente já pensa em ludicidade, imaginação, uma outra sensibilidade. E se eu te disser que é a mesma pessoa? pois é, a primeira reação é de estranhamento, né? Parece a descrição de duas pessoas completamente diferentes. Exato. É como um chefe de cozinha que também é astronauta. São universos que, à primeira vista, não se tocam. Ou que talvez se toquem mais do que a gente imagina. Acho que é por aí. Ambos exigem precisão, criatividade e uma boa dose de ciência. E é nessa intersecção, eu acho, que o autor de hoje trabalha. E é exatamente essa intersecção que a gente vai explorar. Recebemos um material bem fascinante, o catálogo completo das obras do autor Cláudio Pessotti Júnior. E a nossa missão aqui é, investigar os fios que conectam esses mundos tão distintos. Sim, O que um guia sobre financiamento imobiliário tem a ver com uma reflexão sobre, sei lá, a inteligência da água. à primeira vista parece desconexo. Mas, ao analisar a biografia e os resumos, alguns padrões interessantes começam a surgir, sabe? E que padrões são esses? Fica claro que ele está sempre construindo alguma coisa. Às vezes é um prédio, literalmente. Outras vezes é uma vida com mais propósito ou uma comunidade mais forte. Certo. Então vamos começar pelo arquiteto por trás da obra. Quem é Cláudio Pessotti Júnior? A biografia dele já é por si só uma declaração de intenções. Ele atua em 3 áreas: engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho e corretor de imóveis. 3 profissões do mundo real, muito pragmáticas. Lidam com regulamentos, riscos, finanças, segurança. Exato. Áreas onde um erro de cálculo pode ter consequências bem graves. Exige um pensamento muito estruturado, muito lógico. Só que aí a gente olha para os hobbies dele que estão na mesma biografia: ler, escrever, fotografar e cozinhar. E é justamente aí, nessa dualidade, que a obra dele ganha força. A precisão da engenharia certamente influencia a clareza com que ele escreve um guia prático, né? Com certeza. Não tem espaço para ambiguidade. E, ao mesmo tempo, a sensibilidade de um fotógrafo, que busca a alma de um momento, deve ser o que move a escrever uma história de ficção ou uma reflexão mais profunda. Os dois lados não estão em conflito, então. Eles se alimentam. Exatamente, se complementam. Essa ideia faz todo sentido. E parece que esse lado mais sensível, o do fotógrafo, aparece com muita força num primeiro grupo de livros dele. Livros focados em desenvolvimento pessoal, quase em filosofia de vida. É como se ele começasse pela construção mais importante, a interior. Exato. Ele mergulha em questões de propósito, tempo, equilíbrio. E o primeiro livro desse eixo tem um título que pode enganar: Negócios que Nunca Acabam. Pois é, a gente pensa logo em finanças, planilhas. Mas não é nada disso, né? Não, pelo que eu entendi, é uma ferramenta de motivação. Ele se inspirou em Napoleão Hill, um dos pais do desenvolvimento pessoal. E criou uma história. Isso, uma história sobre um jovem, Gabriel, que tem grandes sonhos, mas poucos recursos. A ideia não é dar uma fórmula, mas acender uma faísca. É sobre construir a própria determinação. O que é uma abordagem muito inteligente. Em vez de uma lista de regras, ele usa o storytelling para inspirar. É mais fácil se conectar com a jornada de um personagem. E dessa construção da motivação, ele parte para uma reflexão ainda mais profunda em A Vida e o Tempo. Esse me pareceu bem mais introspectivo. Sim, acompanhamos a história de uma personagem, Maria, que olha para trás e reflete sobre o tempo que passou, as escolhas que fez. É um tema universal, né? Essa angústia com a passagem do tempo. E o mais interessante é que o autor praticamente confirma isso. A gente descobriu aqui nos materiais que a semente desse livro foi um poema que ele escreveu em 2016. Um poema? Sim, e a inspiração direta para o poema foi a música Time, da banda Pink Floyd. Caramba, faz todo sentido. Taking away the moments that make up a dull day. Exatamente essa angústia que a música captura. A sensação de que o tempo está escorrendo pelos dedos. Exatamente.
Isso mostra como a arte inspira mais arte. Uma canção icônica vira um poema, que vira um livro inteiro. Ele está, de certa forma, reconstruindo a nossa relação com o tempo. E essa exploração não para no interior. Em Planeta Distante, ele leva essa ideia de construção para uma escala social, quase utópica. É uma fábula moderna. Se a gente conectar com os outros livros, vemos um padrão. Ele identifica um problema. Seja a falta de motivação ou a falta de cooperação. Isso, e usa a escrita como uma ferramenta para imaginar e construir uma solução. Em Planeta Distante, ele constrói um ideal de sociedade para nos fazer refletir sobre a nossa. E essa busca por soluções práticas fica ainda mais explícita em simplicidade, paciência e equilíbrio. Esse soa quase como um manual de instruções para a mente. Sim, é um guia muito focado em desafios modernos como ansiedade, depressão, estresse, mas o que eu acho notável é a base que ele usa. Que seria? Ele não tenta inventar a roda. Ele busca sabedoria em filosofias milenares como o Yin Yang ou o caminho do meio do budismo e traduz para nossa realidade. Ele constrói o equilíbrio a partir de alicerces que já se provaram sólidos, então. Exatamente. Falando em buscar sabedoria em lugares inesperados, chegamos à inteligência da água. Confesso que essa premissa me pegou de surpresa. A mim também. A ideia de que a água é um ser inteligente que guarda memórias e reage a emoções. É bem ousada. Aqui ele realmente desafia o pensamento convencional. A obra propõe uma fusão de ciência, espiritualidade e filosofia para nos fazer repensar nossa relação com o elemento mais básico da vida. Uma nova percepção da natureza. Isso. Uma ideia provocadora. E para fechar esse grande bloco, temos o próprio Amor Me Amou na Cruz, que é um mergulho na espiritualidade cristã. Aqui a mensagem central parece ser a de que o amor não é um sentimento passivo, mas uma ação. O amor que se manifesta no perdão, no serviço, na generosidade do dia a dia. Exato. E isso amarra muito bem todo esse segmento. Ele começa com a motivação para construir uma carreira, passa pela reflexão de uma vida com significado, imagina uma sociedade melhor, oferece ferramentas para o equilíbrio. E finaliza com a espiritualidade como a argamassa. Perfeito. É uma jornada completa do eu para o todo. E essa ideia de construção não fica só no campo das ideias, não é? Porque aí a obra dele dá uma virada. E o engenheiro e o corretor de imóveis assumem o comando. É como se ele dissesse: ok, já fortalecemos o alicerce interior, agora vamos construir algo no mundo físico. A linguagem fica direta, prática. E essa transição é muito clara no grupo de livros sobre o mercado imobiliário. Temos aqui, compre um terreno hoje mesmo, construir ou comprar, e financiamento ou consórcio. É quase um combo, né? Funciona exatamente como um kit completo. É um passo a passo lógico, super bem estruturado. O primeiro te ajuda a escolher o terreno. Isso, sem erro. O segundo ataca aquela dúvida clássica, construir ou comprar, com planilhas, checklists. E o terceiro decodifica o economês da parte financeira. É o conhecimento de uma carreira inteira, como engenheiro e corretor, condensado de forma acessível. Ele está traduzindo o jargão técnico para quem não é da área. E isso é um talento. Nem todo especialista consegue ser didático. E é um ato de serviço, no fim das contas. Ele está empoderando as pessoas a tomarem uma das decisões financeiras mais importantes da vida, com mais segurança. E a conexão com a profissão fica ainda mais direta em outro livro. Segurança em primeiro lugar, certo? Isso mesmo. O subtítulo já diz tudo: Segurança do Trabalho na Construção Civil. Um livro absolutamente necessário. A construção civil é um dos setores com mais acidentes de trabalho. E, de novo, a abordagem é super prática. Ele detalha o uso de EPIs, gestão de riscos. Sim, mas o ponto mais importante, para mim, é quando ele fala sobre a necessidade de criar uma cultura de segurança. O que isso significa na prática? Significa que não basta só seguir regras. É preciso mudar a mentalidade de todos no canteiro, do engenheiro ao operário. É entender que a segurança é uma responsabilidade de todo mundo. Ele não está apenas listando normas. Não.
Ele está propondo a construção de um ambiente de trabalho mais humano e seguro. Neste caso, a escrita dele está sendo usada para literalmente salvar vidas. A metáfora se completa. Se a primeira parte era sobre construir uma vida, esta é sobre como construir uma casa e garantir que todos voltem para suas inseguranças. Perfeitamente. O verbo construir permeia tudo. E quando a gente pensa que já mapeou o construtor, que entendeu a lógica do engenheiro filósofo, ele nos surpreende de novo. É aí que a coisa fica divertida. Porque entramos num universo de uma leveza inesperada. Livros infantis e até um livro de receitas. É a prova final de que ele se recusa a ser colocado numa caixa só. Ele também constrói narrativas lúdicas e jantares. O primeiro livro infantil é A Lição da Abelha. A descrição diz que é baseado numa experiência real da infância dele, o que já traz um toque pessoal. O que torna a mensagem mais autêntica, né? Menos professoral. Mas é no outro livro infantil que a gente encontra algo que, para mim, é o coração de toda a obra dele. E qual seria? Chama-se O Anjinho da Ama, uma missão de amor. E quando você investiga o que é a AMA, tudo se conecta de uma forma poderosa. O que é a AMA? É a Associação Miguel Arcanjo, de Charqueada, uma instituição que cuida de idosos. E o detalhe mais importante é que toda a renda da venda desse livro Não. é destinada à construção da sede do lar da AM. Peraí, então a escrita dele se torna uma ferramenta de ação comunitária direta. Exatamente. Ele não está apenas escrevendo uma história. Está usando a história para construir um lar para pessoas que precisam. Aqui o verbo construir atinge seu significado mais nobre. Ele une a sensibilidade do escritor com o pragmatismo do engenheiro para uma causa social. A escrita vira ativismo, serviço. Isso realmente dá uma nova dimensão a todo o trabalho dele. É a síntese perfeita de todos os talentos dele. E para fechar, num tom completamente diferente, temos o livro A Panela de Pressão. Eu tenho que admitir, esse me fez fi. É tão específico. Mas até aqui a dualidade dele se manifesta. Eu mesmo tenho um certo receio de panela de pressão, aquela coisa chiando na cozinha. Quem não tem? Sempre acha que vai explodir. Pois é. E ele aborda isso. O livro não é só de receitas. Ele começa com a história da panela e, mais importante, com dicas de segurança. É o engenheiro de segurança do trabalho falando. Exato. Ele quer que você cozinhe seu feijão sem reformar a cozinha. Só depois de garantir a segurança, ele libera o lado criativo com 101 receitas. É a personalidade dele inteira resumida num livro de culinária. Primeiro a estrutura, a segurança, depois a criatividade, o prazer. Perfeito. Ele não consegue ser uma coisa só. Mesmo falando de comida, ele precisa construir a base de conhecimento antes de partir para a execução. Então, ao juntar todas as peças, qual é o quadro que se forma? Para mim, fica claro que ele usa a escrita como argamassa que une seus múltiplos interesses. Isso. Ele vai do alicerce de um prédio ao alicerce de uma vida equilibrada, do financiamento de um imóvel à construção de um lar para idosos. Conclusão é que a obra dele, em conjunto, é um argumento poderoso contra a especialização excessiva. Ela sugere que a gente não precisa ser uma única coisa. E que somos mais completos quando permitimos que nossas diferentes facetas conversem. Exatamente. A expertise técnica pode, e talvez deva, dialogar com a busca por sentido, com a criatividade e com o serviço ao próximo. Uma coisa não anula a outra. Elas se fortalecem. Sim. A linha que conecta tudo é a vontade de construir. Seja um prédio, uma carreira, uma vida interior, um ambiente seguro ou uma comunidade melhor. O material pode mudar, mas o impulso de criar e edificar é sempre o mesmo. Para quem nos acompanha, fica uma reflexão final que emerge de todo esse material. Observando essa jornada que vai da engenharia civil à culinária, qual conhecimento técnico que a pessoa possui, ou qual paixão que parece totalmente separada da vida profissional, poderia ser combinada com outra área de interesse para construir algo totalmente novo? Como os mundos que parecem distintos na vida de cada um poderiam, na verdade, se unir para edificar algo único.